hoje nós vamos abordar justamente o tema sobre como cuidar de um paciente, como tratar um paciente quando já está na sua fase terminal, né, no seu fim de vida. E, para isso, eu vou começar a apresentação definindo um pouco os conceitos de cuidados paliativos, ortotanásia, eutanásia, o que é, né, eutanásia, o que é ortotanásia, será que é tudo a mesma coisa, né, ou será que não, será que tem diferença? Então, eu gostaria de começar a apresentação com um quadro, tá, com uma figura, pode passar. E esse quadro não consegue voltar, né? Esse quadro, eu não sei se vocês conseguem enxergar o que está acontecendo na imagem. Não? O que está acontecendo? Aqui, né? E lá o pai e o médico, né? E o que é que chama a atenção esse quadro, assim, que pensando nos dias de hoje, né? O que chama a atenção dessa cena? E o que a gente vê hoje, né? Quando um paciente já está, né, moribundo, já está falecendo? É essa imagem que a gente vê? Ou será que é esse ambiente que a gente vê? Onde é que está geralmente o paciente? Está no hospital, né? Então, tá, pode ir. Então, né, porque eu achei bom trazer isso? Porque hoje, na medicina, a gente está percebendo já que não é possível assim viver a medicina, o médico cuidar do paciente na sua fase terminal, né, de uma forma que não seja humana, que não seja respeitosa, né, respeitando a sua dignidade, de uma forma em que a gente não respeite o processo natural até da própria morte, né. Então, com isso, houve a necessidade, surgiu o conceito de ortotanásia. Pode ir. E tem também o conceito de eutanásia. Será que é a mesma coisa? O que é ortotanásia? Né? O que é uma coisa ou outra? Pode. Então, pela definição, o que é ortotanásia? A ortotanásia é a renúncia voluntária a tratamentos inúteis e desproporcionais aos resultados esperados. Isso é a recusa à obstinação terapêutica, é a aceitação da morte natural. É quando a equipe de saúde, o familiar, deixa o enfermo morrer de uma forma natural, né, naturalmente, no seu tempo. E é diferente da eutanásia, né? Então, teve um filme bem polêmico, assim, bem romântico, né, que falava Como Eu Era Antes de Você, mas que, no fundo, tem todo um fundo de uma apologia à eutanásia, né, à prática da eutanásia. E o que é a eutanásia? A eutanásia é o ato de matar deliberadamente um doente incurável, por motivos de piedade. Então, existe, sim, um motivo de piedade, a pessoa está sofrendo, então, por causa do sofrimento, querem colocar fim à vida logo do paciente, né? Então, ela pode ser tanto provocada por uma ação, como, por exemplo, aplicar uma injeção, né, letal no enfermo, né, por uma ação positiva, ou por uma omissão, deixar de fazer um tratamento sabendo que isso vai levar à morte do paciente. Então, na ortotanásia, na iminência de uma morte inevitável, é lícito renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário à vida, né, que é a obstinação terapêutica, né? Então, mas é necessário manter cuidados normais ao doente, que são os cuidados básicos, como nutrição e hidratação. Então, é sempre importante avaliar se os meios terapêuticos à disposição são proporcionados às perspectivas de melhoramento. Pode. Então, o que é que a gente deve assim sempre ponderar, né?
Então, sempre visando ao resultado. A gente pondera o tipo de terapêutica a usar, o grau de dificuldade de risco e o custo e possibilidade de aplicação. Então, o tipo de terapêutica. Será que essa terapia que eu vou dar para o meu paciente vai ser realmente eficaz? Vai levar à cura dele ou não? Né? Será que vai ser muito oneroso? Qual vai ser o resultado dessa terapêutica? Então, se não há outros meios, é lícito, com o acordo do doente, recorrer a meios que dispõem a medicina mais avançada, mesmo que eles estejam ainda em fase experimental e não se isenta de alguns riscos à sua aplicação. É também permitido interromper a aplicação de tais meios, quando os resultados não correspondem às esperanças nele depositadas. É sempre lícito contentar-se com os meios normais que a medicina pode proporcionar. Não se pode, portanto, impor a ninguém a obrigação de recorrer a uma técnica que, embora já em uso, ainda não esteja isenta de perigos ou é demasiado onerosa. Então, quem vai decidir isso? O paciente está com uma doença incurável, em fase terminal, e se ele tem condições de decidir, ele que vai decidir se quer tentar uma terapêutica que pode estar ainda em fase experimental, ou se não, o paciente não tem mais condições, está inconsciente e não tem condições de decidir, vai ser a família que vai decidir por ele. Mas nunca pode, o médico nunca pode obrigar o enfermo a realizar um tratamento que não seja o convencional, né? Então, ele pode escolher que não, né? Não quero, né? Então, não vamos parar. Pode ir. Então, agora eu vou falar um pouquinho da eutanásia no atual contexto cultural, né? O que será que está acontecendo? Por que está vindo assim tão forte, né, essa ideia de que, inclusive, assim, geralmente a pessoa está bem intencionada, né, e podendo até acreditar que pode ser uma coisa boa, né? O que está acontecendo? Hoje, existe em algumas culturas, existe uma tendência ao homem esquecer da transcendência da vida, né? Então, a gente está esquecendo assim, que a vida ela não é só o agora, né? Ela não termina agora, né? Tem um além. Tem uma transcendência, né? Que o homem ele vai, né, para algum lugar. E o que acontece com isso? Então, a sociedade está se vendo, tá vendo a vida, o valor da vida, assim, como um paradoxo. Por um lado, pode ser entendido como, assim, o fim da vida pode ser o término, então, dos meus prazeres, né, das coisas que eu posso fazer agora. Então, o fim de um futuro rico de promessas. Então, agora que é a hora de juntar o dinheiro, de comprar o carro, né, de construir a família, comprar a casa. Então, a morte aparece como um inimigo. Ou o contrário. A vida ela pode ser vista como uma existência sem sentido. Então, se um paciente, né, ele está em um sofrimento muito forte por qualquer motivo, até por motivo de doença, pode achar que qual é o sentido da vida, de estar vivendo nessas condições, né? Então, a morte acaba sendo como um escape, né? Então, para colocar um término, né, o fim de um sofrimento que não tem sentido. E, com isso, o homem começou a se sentir no direito, assim, de colocar a vida em suas mãos, o poder sobre a vida, sobre a hora, né, de decidir, assim, quando vai tirar a vida de uma pessoa. Então, passou a ser transferido para a mão do homem, né? Ou do médico, ou da própria pessoa mesmo, que resolve, então, fazer um suicídio assistido. Só que a gente está esquecendo, né, na questão do médico, a gente está esquecendo que existe um juramento, que até hoje é feito, né? Quando todo médico se forma, a gente faz ainda hoje o juramento de Hipócrates, que diz: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal,
e nenhum conselho que induz à perda. Pode passar. E com isso, a gente acaba esquecendo assim, o papel do médico. Né? Qual é o papel do médico? Não é a função do médico decidir quando a pessoa merece viver ou quando a pessoa merece morrer. Né? Não, o papel do médico é cuidar. Né? E para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender um pouco assim, o que significa a dignidade da pessoa. Né? Então, o que é a dignidade da pessoa humana? Já o Kant, ele é o pai, né, ele é um filósofo e iluminista, que é o pai desse conceito da dignidade da pessoa humana, que, inclusive, fez a Declaração dos Direitos do Homem, né, de 1948, que hoje se fala muito em dignidade. Né? O que é a dignidade? E o próprio Kant ele já tinha definido que ao homem não se pode atribuir valor, preço, devendo ser considerado como um fim em si mesmo, em função de sua autonomia enquanto ser racional. Então, para Kant, a dignidade é o valor que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, não é passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, a dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos. O que isso quer dizer? Todo homem, pelo simples fato de ser homem, tem a sua dignidade. Já nasce com dignidade. Né? A dignidade a gente não tira, a gente não substitui. Por quê? Porque não tem assim, o homem não tem preço. Né? A dignidade é inerente. Pelo fato de ser homem, de ser uma pessoa, já nasce com dignidade. Então, pode ser uma pessoa doente, pode ser, não importa a raça, não importa a cor, não importa nada. Né? Então, o homem ele é único, ele não pode ser substituído. Por isso que ele não pode ser descartado. Né? E, quando eu estava montando essa aula, foi até, eu achei coincidência, porque um dia eu estava no hospital, acompanhando um familiar, e eu estava na salinha de espera. E daí eu até comentei com a minha amiga, com a Carol, que eu comecei a escutar a conversa de um familiar, que também estava na sala, ele estava no celular, e ele estava falando de uma paciente, eu acho que era a mãe dele, que estava muito doente, né, já estava acamada, e que ela ia voltar para casa, mas ela ia voltar em situações assim, uma situação precária, porque ia ficar acamada, assim, não ia mais sair da cama, ela ia fazer uso de fraldas, e ele comentava no celular: a minha mãe, ela perdeu toda a dignidade, ela não tem mais dignidade. Daí eu pensei, não, ela não perdeu a dignidade dela, ela tem, e é por isso que ela precisa ser respeitada. Né? Não é porque ela está fazendo uso de fralda que ela não vai ter dignidade, ela tem. E só vai deixar de ter no dia que ela morrer. Né? Então, até o seu último dia de vida, ela vai ter a dignidade dela. E é com esses olhos que a gente precisa ver. Né? Então, é por isso que a gente precisa respeitar. Olha, não, é uma pessoa que está ali na frente. Então, na Declaração dos Direitos do Homem, diz já: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e de direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns com os outros em um espírito de fraternidade. Então, assim, se o homem tem a sua dignidade, a sua vida precisa ser respeitada. Né? Então, qual é o valor da vida humana? A vida humana ela é fundamento de todos os bens, ela é fonte de toda atividade humana e toda convivência social. A vida ela tem um caráter sagrado. Ninguém pode dispor dela a seu bel prazer. A vida física é um bem e deve ser conservada. Os doentes que pedem a morte, isso é bem assim, eu acho legal entender, que mesmo assim, quando o paciente ele pede para morrer, ele fala, não, está sofrendo muito, ele pede a morte. Na verdade, é um pedido de angústia, de ajuda. Né? Não é um pedido, é um pedido de socorro, que ele não está mais aguentando sozinho. Que ele precisa ter alguém do lado dele, né, na hora do sofrimento.
Ninguém consegue aguentar um sofrimento desse assim sozinho, né? Então, é justamente nesse momento que o médico, o enfermeiro, o familiar, principalmente, precisa estar do lado dele, né? Dando a mão para ele, né? Ele precisa de amor e de calor humano, né? É essa hora de você, de você dar a mão, né, para o doente. Pode passar. Então, o que acontece, né, em uma sociedade quando legaliza a eutanásia? É que, infelizmente, já lá fora já tem alguns países que já está acontecendo, né? Mesmo quando não é por uma recusa de cuidar da vida de quem sofre, acaba sendo uma falsa compaixão. Então, mesmo quando a pessoa, né, quando o homem alega que está fazendo isso por compaixão, né, porque assim está ajudando com que o paciente não sofra mais, não é tirando a vida dele, né, que não é assim que você vai resolver. Então, está sofrendo, então eu vou tirar a vida. Não. Então, assim, o homem ele acaba não conseguindo estar do lado dele, né, na hora do sofrimento. Então, ele não consegue mais ser solidário com a dor alheia. Então, está sofrendo, então, vamos lá, vamos ficar do lado dele. Vamos ficar do lado dessa pessoa que está sofrendo. E, além disso, isso acaba sendo levando um fácil acesso à prática de um costume desumano, né? Então, os meios sanitários acabam facilitando práticas que no fundo não são humanas, né, que são desumanas, né? E na sociedade, então, acaba virando a lei do mais forte sobre o mais fraco, né? A vida do mais fraco, então, sempre está sujeita ao mais forte, né? E, com isso, a sociedade perde completamente o seu senso de justiça, né? Que sociedade justa é essa quando a gente não consegue cuidar das pessoas mais fracas, né? E também, consequentemente, acaba havendo uma perda da confiança mútua. Por quê? Porque se eu sei que no dia que eu estiver fragilizada, eu não vou ter nenhum amparo da sociedade, então aquele que tem mais força ele vai ter o domínio sobre a minha vida, eu não vou confiar, né, no outro, não vou confiar nessa sociedade, né? E, com isso, a sociedade acaba desumanizando, né, sendo desumanizada, né, acaba desumanizando o próprio homem. Então, agora eu vou contar uma historinha, tá? Eu vou ler, tá, porque é uma história, uma narrativa, mas eu achei bem interessante. Eu peguei, inclusive, foi uma história da Veja, depois quem tiver interesse em ler. Então, assim, o Vanderlei Pimentel, de 57 anos, salta de uma cama às 7 horas. Então, um pai que disse não à eutanásia, né? Então, ele toma um breve café da manhã, arruma seu catálogo de vendas e sai às ruas para visitar clientes e lojas de cortinas de decoração. Ao entardecer, apesar do cansaço de um dia de trabalho, Vanderlei atravessa a cidade de São Paulo e percorre 70 quilômetros para chegar até o Hospital Auxiliar de Suzano, unidade de longa permanência vinculada ao Hospital das Clínicas de São Paulo, para onde são enviados pacientes graves ou que precisam de cuidados contínuos. Então, é nessa instituição pública de saúde, que possui 95 leitos ocupados por pacientes com os mais variados tipos de doenças ou sequelas, que mora Leidervan Pimentel, de 32 anos, filho de Vanderlei. E é para lá que o vendedor vai nesse domingo de Dia dos Pais, para passar mais um dia ao lado do filho, que aos 19 anos foi vítima de um acidente de carro gravíssimo, que o deixou com sequelas neurológicas irreversíveis, o chamado coma vigil, ou estado vegetativo persistente. Desde o dia do acidente, Vanderlei assumiu o compromisso quase religioso de cuidar diariamente do filho, faça chuva ou faça sol. Ele chega ao hospital por volta das 19 e já entra no quarto falando alto e beijando o rosto do filho. Oi, Ledervan, o papai chegou. Segundo ele, essa é a forma de o menino sentir sua voz, a sua presença. É isso que mantém ele vivo, eu creio. Digo todos os dias para que ele não desista da vida, porque eu nunca vou desistir dele, diz.
Depois de beijar o filho, Vanderlei inicia uma rotina de horas de exercícios de fisioterapia que ele foi aprender especialmente para poder cuidar adequadamente do jovem. Após os exercícios, o pai conversa com o filho, conta as novidades do dia, lê alguma revista, jornal ou, mais frequentemente, algum capítulo da Bíblia. Quando possível, leva o jovem até o jardim do hospital para que ele tome sol, veja as árvores e os pássaros, sinta a brisa do vento no rosto. É importante que meu filho sinta que não é um vegetal e que eu estou lá dia após dia porque eu o amo. E ele é minha vida e eu nunca vou abandoná-lo, né? Então, é isso. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Carolina, para quem não me conhece, sou advogada. Eu também vou falar um pouquinho sobre ortotanásia, distanásia e eutanásia. A gente vai separar bem aqui as coisas. Pode passar, Ani. Carol. Aqui eu fiz um quadrinho, na verdade, assim, hoje a gente teve vários avanços das ciências biomédicas, né? E com isso, claro que a gente teve muitos benefícios, mas a gente também teve uma banalização da vida humana. Então, prevalece a vontade pessoal sobre a ética. A gente tem alguns exemplos claros aí do aborto, eutanásia e entre outros. Pode passar. A morte, ela é inerente ao ser humano, então todos nós vamos morrer. A única certeza que nós temos na vida, quando nascemos, é eu vou morrer. É triste pensar nisso, mas a gente tem aquela certeza absoluta que eu vou morrer. Então, é algo que é inevitável na nossa vida e tem que ser encarado como algo realmente natural, porque todos nós vamos morrer. No entanto, quando chega a hora da morte para algum parente nosso, a gente encontra pacientes cuja doença seja terminal, tá? Então, ele tem um lapso de vida muito curto, então ele vai morrer muito em breve. Então, a gente vê duas vertentes, dois extremos em relação à família e o médico. A primeira é a distanásia, eu vou explicar no próximo quadrinho melhor sobre ela, mas, diante dessa doença incurável do paciente terminal, a família tende a fazer de tudo para o paciente não morrer. Então, eles tentam todas as medidas possíveis para que aquele paciente tenha uma sobrevida, né? Na verdade, você não prolonga a vida, você prolonga a morte, porque aquela doença vai matar e ele vai morrer em curtíssimo prazo. Por outro lado, você tem a ortotanásia, que você tem o paciente terminal, mas que ele vai morrer, mas você quer dar uma qualidade de vida naquele curto momento que resta. Então, quer ficar com a família, quer aproveitar ao máximo até a chegada da morte. Eu vou fazer, a doutora Nicole já explicou, mas eu acho que, para ficar bem claro, eu vou só dividir um pouquinho para vocês. Então, ela mostrou naquele filme, que foi um super sucesso. Então, era um rapaz lindo, que ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. E ele resolve que ele está sofrendo muito e que ele tem que morrer. Mas tudo bem, ele não tinha uma doença terminal, ou não foi diagnosticado com uma doença terminal, né? A morte dele não estava para tanto tempo, não tinha um curto lapso temporal. Só que ele, por conta própria, para pôr fim ao sofrimento, então ele antecipa a morte, que é o caso da eutanásia. A distanásia é aquele paciente diagnosticado com uma doença terminal, que tem um curto prazo de tempo, mas que tentam todos os meios de propagar a morte. Fala, não, tudo que puder ser feito, não importa se a pessoa vai sofrer ou não, vamos tentar, porque ela tem que ter uma sobrevida. E aqui a gente entra na ortotanásia, que é a morte correta, é a morte no tempo certo. Você dá dignidade para a pessoa, evita qualquer meio invasivo. Claro que você mantém os meios ordinários, depois eu explico mais um pouquinho, mas o que busca na ortotanásia é amenizar a dor, então, tentar que a pessoa não sofra naquele tempo que lhe resta, né? Dar uma qualidade de vida para ela. Eu decorei os slides. Na tomada de decisão pela ortotanásia, isso aqui eu recebi do meu irmão, que é cardiologista, e eu, como advogada, preciso estudar muito mais sobre esse assunto, eu quero saber bastante. Quando que você vai optar pela eutanásia? Não é assim, olha, então a pessoa está doente terminal, ela vai morrer. Ah, então vai morrer. Não, tem todo um estudo para ver qual que é o melhor caminho. Então, assim, quando vê que o paciente está com uma doença incurável,
Então, analisa se ela é irreversível. Então, tem um diagnóstico médico e é irreversível. Tem que haver um consenso da equipe médica. Não adianta um médico falar, após todas as análises clínicas, efetivamente é irreversível. Então, é irreversível. Aí entra na vertente que o médico tem que questionar os familiares. Olha, é irreversível, mas ele pode optar pela distanásia, como eu expliquei, de tentar salvar de todas as formas, não importando que a pessoa vai sofrer desnecessariamente, ou optar pela ortotanásia. Aqui, então, vai ter o consenso. Se a família efetivamente concordar que também não tem o que fazer, mas que ele quer que aquele familiar, ou até mesmo ele, se esteja à luz, tenha uma qualidade de vida no curto lapso temporal que lhe resta, então eles entram aqui nos cuidados paliativos no final da vida. Então, vai ter o suporte à família e meios que ele suporte a dor através desses cuidados, como morfina, entre outras coisas, que ele se sinta bem, ele fica ao lado da família. Pode passar. Gente, desculpa dar assim, porque não apareceu os efeitos que eu tinha feito para o PowerPoint. Os cuidados paliativos, pela Organização Mundial da Saúde, na verdade, o que ele busca, eu não vou ler aqui tudo, ele quer melhora a qualidade de vida pacientes familiares diante da doença que ameacem a continuidade da vida. Mas não é só questão de saúde. Ele entra aqui embaixo, não é somente a dor, mas também os sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual. Pode passar que agora eu vou... Passou esse? Tá. Na distanásia, como você tenta todos os meios... Ai, você passou todas as minhas fotos. Aí, opa! Volta, uma. Que as fotos são um depois, para ser chocante. Um para frente, só um. Um para trás. Não, tá certo, tá certo. Tá. Então, a ortanásia ela significa a morte correta. Só que muitos estão se perguntando, tá, mas qual que é a diferença da eutanásia, se eu deixo de fazer, com a ortotanásia? E aí eu tenho um exemplo aqui que a doutora Nicole me mandou bala. Eutanásia passiva, o intuito é antecipar a morte. E você também faz omissão, mas de tratamentos considerados necessários. Tá? Um exemplo que eu recebi hoje era uma paciente com 33 anos que teve uma crise asmática, que assusta porque eu também tenho asma, e ela evoluiu, né? Ela teve uma crise, faltou oxigenação no cérebro, então ela ficou em coma. Não ficou com sequela no cérebro, não voltou. Passados 3 anos, essa menina teve uma infecção urinária e os médicos entraram em conceito: não vamos tratar, vamos deixar ela morrer. Mas espera aí, ela não tinha nenhuma doença terminal para ser, entendeu? Aqui na ortotanásia, que é a nossa omissão, a omissão diz respeito ao paciente que tem uma doença terminal, que ele vai morrer. E qualquer tratamento ali se torna desnecessário. Não tem como evitar o inevitável. Ele vai morrer de qualquer forma. Uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar, quando fala de extraordinário e ordinário, eu não sabia, também estudei, o ordinário que a gente mantém na ortotanásia é a hidratação. Tá, então, o paciente continua recebendo água e comida, ele não para de receber. E aqui, na ortotanásia, o que ele abre? Ele abre a possibilidade de paliação da dor. Então, ele dá os tratamentos possíveis para a pessoa não sinta dor e que ela não sofra. Pode. Eu volto para a distanásia, que eu quero deixar minha próxima fotinha chocante, mas é para chocar mesmo. Na distanásia, como eles fazem todos os meios invasivos de dar uma sobrevida para a pessoa, em tubo, né, geralmente ela tem que ficar na UTI. E quem já, pelo menos meu pai já ficou na UTI algumas vezes, na UTI você só pode ir 1 ou 2 vezes no dia e 2 pessoas, você não tem acesso. Então, essa pessoa já está sofrendo, já está com a morte já traçada, ela vai morrer, e ela não pode ficar com os familiares dela. E ela está sofrendo muito, porque ela está sendo tratada, está fazendo entubada, tirando sangue. Do outro lado, você tem a ortotanásia, que a pessoa não tem que ficar numa UTI, não fere a dignidade dela, ela não vai ter que passar por tantos meios invasivos e dolorosos, e ela vai ter
aquele momento de ficar com a família no curto prazo que lhe resta. Ela vai conseguir ficar com todos os seus familiares, esperando a hora da morte. Essa é uma fotinho para... Essa é uma pessoa, claramente, ela está num quarto. Eu peguei isso na internet, e é um caso de uma pessoa mesmo que estava para morrer, e era ortotanásia. Então, estava com água, estava com soro, e toda a família ao redor dela. Ah, do tubo. Pode passar. Não estava entubada. Tá? E aí eu pus essa outra foto, que é uma pessoa que está muito mal, que ela está totalmente ligada a aparelhos, entubada. E aí eu coloco de novo, grande sofrimento e prolongamento inútil. Então, a pessoa está sofrendo tanto, e é uma coisa... Ela está evitando o inevitável. Ele vai morrer em questão de tempo. Então, tudo aquilo é muito massacrante. Não só para o paciente, mas para toda a família. Deixa eu ver se eu pus outra foto chocante. Pus outra foto chocante para ver se eu chocava todo mundo. Esse é um caso de uma pessoa que está, então, entubada. E eu coloco, e aí eu entro depois no aspecto jurídico. Então, se toda a nossa vida a gente é tratado com dignidade, por que na hora da nossa morte vão ferir a nossa dignidade, fazendo esse meio invasivo? Então, se a nossa vida é preservada a dignidade, na hora da morte ela também tem que ser preservada essa dignidade. Ah, essa foto é muito boa. E aí eu coloco aqui uma frase que a gente tem o direito de morrer com dignidade, tá? E esse direito tem que ser preservado e tem que ser respeitado. A gente não pode ferir de todas as formas a dignidade tentando evitar o inevitável. Eu peguei essa foto porque eu acho ela muito chocante, porque efetivamente, quem já teve familiares que estavam em estados terminais, eles conseguem imaginar e lembrar do quanto eles sofreram, quanto aquilo era invasivo. Pode passar. Não, eu já falei da dignidade, pode deixar nesse mesmo. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela trata da inviabilidade do direito à vida, à liberdade e à segurança. Mas ela não faz... Assim, a vida, a gente não está falando que você deixar de fazer alguma coisa, pôr um aparelho na pessoa, que ela não vai viver. Aqui ele fala que a gente não tem que o paciente não é obrigado a submeter a tratamentos fúteis, que é o caso da distanásia, que é fútil, é desnecessário, é um sofrimento extremamente desnecessário para aquele paciente e para todos os familiares. No caso da ortotanásia, assim, muitos perguntam, mas se eu não fizer tal coisa, meu familiar vai morrer, mas isso é crime? Não, isso não é crime. O que não tem dolo aí, e é atípico, porque a morte já está instalada, aquele paciente ele vai morrer de qualquer forma. Agora, se você entubar, se você fizer N coisas, aumentando o sofrimento dele, você vai dar uma sobrevida a ele. Tá? Então, assim, não existe crime nesse caso da ortotanásia, e aí eu deixo bem claro que, mantendo os recursos ordinários, que é a hidratação, é o soro e o alimento, quando você tira isso, a gente já entra na vertente da eutanásia, que aí sim é crime. Eu fui procurar também no Código Médico, no Código de Ética Médica, a respeito disso, para saber qual que era a conduta do médico em relação a pacientes em estados terminais. Então, o médico, diante dessa doença incurável e terminal, ele tem que dispor de todos os tratamentos paliativos, esse que eu já expliquei, e sem empreender em ações diagnósticas, terapêuticas inúteis, obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente. Então, assim, claro, naquela análise que eu fiz antes, a família tem que ter aquele consenso também. Olha, a gente quer que meu familiar morra com dignidade, eu quero tentar de tudo para salvar ele, para ele não morrer. O que a gente vai fazer? Eu quero que ele morra com dignidade, ficar com a família. E aí, para ficar bem claro, quando a gente fala de ortotanásia, a gente tem que analisar que só é possível falar em ortotanásia quando o processo de morte, o processo de morte já estiver sido instalado. A pessoa vai morrer em curto prazo, a doença é incurável. Tem que ter o consentimento da família, naquela análise que nós fizemos primeiro.
Não se pode buscar a abreviação da vida, que é o caso da eutanásia, e nem o prolongamento do processo da morte, que é a distanásia. O que pode ser tratado como omissão quanto pela suspensão de tratamentos considerados extraordinários, que é a intubação, entre outras medidas invasivas, e com a imediata, com a inserção dos cuidados paliativos, que a gente não quer que nosso familiar, o conhecido, sofra, né? O que a gente quer é dar uma qualidade, dignidade na hora da morte. Aí eu fiz uns quadrinhos no final para... então, a ortotanásia é o direito a uma morte digna diante do diagnóstico de uma doença incurável, é a morte no tempo certo, com cuidados paliativos. A ortotanásia não é um procedimento médico, tá? Então, a eutanásia ela antecipa através de injeção, e a distanásia é a morte lenta com grande sofrimento, não prolonga a vida e sim a morte. Eu pus uma mãozinha também, uma mãozinha. Eu pus uma mãozinha. Na verdade, para tentar conscientizar. É que, na verdade, a gente tem que se conscientizar que, por mais que nós amamos uma pessoa, a gente tem que não podemos ser egoísta com medo dela partir. É muito difícil. Quem já viveu isso fala, mas eu amo tanto, eu não quero perder essa pessoa, e faz de tudo para aquela pessoa não morrer. Mas o quanto ela está sofrendo, o quanto que tudo aquilo está sendo uma tortura porque ela sabe que ela vai morrer. Eu preciso ler esse final. Um exemplo de ortotanásia foi dado por nosso São João Paulo II. Na manhã de sábado, do dia 2 de abril de 2005, pelas 7h30 da manhã, foi celebrada a missa na presença do Santo Padre, que já começava a revelar indícios, embora descontínuos, de comprometimento do seu estado de consciência. Pelo fim da manhã, registrou-se uma brusca subida de temperatura. Pelas 15h30, com voz fraquíssima e palavra estropiada em língua polaca, o Santo Padre pedia: deixe-me partir para o Senhor. Os médicos davam-se conta de que o fim estava iminente e qualquer novo procedimento terapêutico agressivo seria inútil. Às 21h37, o Papa exalava seu último suspiro. Ele foi um caso clássico de ortotanásia e não deixou intervenção, deixou a morte seguir no seu curso certo, sem sofrimento. Eu acho que eu acabei. Acabou? Bom, então, depois aí dos quase mortos e situações, enfim, eles morreram mesmo, missa, enterro, tudo isso daí já acabou, né? Agora nós vamos para o luto, aqui que começa a vida dos familiares, né? Passando. Então, aqui a gente sabe que, desde o nascimento, né, nós já sofremos essa questão de uma separação da mãe, né, e aí a gente vai crescendo e vamos desenvolvendo até, na realidade, a separação de todos, que seria a questão da morte, né? A morte é a única certeza da nossa vida, né? A constatação da finitude mesmo, como já foi falado pelas colegas, né? Freud, em 1916, ele diz que o luto é uma reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração. Pode ser um ente querido ou abstração, seria uma imaginação daquelas que a pessoa estaria se prendendo também, né? Que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade, o ideal de alguém, e assim por diante. Então, para o Freud, ele coloca que o luto não é só em relação a uma pessoa, é também a um país, uma raiz que a pessoa teve, né, na vida. E a gente pode ver as pessoas que saem do país, como sempre tem aquelas saudades, né, ou da fruta, ou de alguma coisa assim, o azeite da Itália, enfim, sempre tem alguma coisa muito mais marcante, né? É um microluto, lógico, né, mas é. Para a psicanálise, para nós, o luto, desde que seja superado, não é considerado uma condição patológica. Eu vou explicar um pouco essa diferenciação. Mesmo que traga consigo mudanças temporárias na forma do pensamento, né, e nas atitudes que a gente tem, superando não é patológico, né?
muda o estilo de vida, né, de quem vivencia, tal como a perda de interesses pelo cotidiano e pelo convívio social. O choque de uma perda, então, já deixa a gente muito, vamos dizer, balançada. Então, a gente vai, às vezes, a gente vai mesmo em algum enterro, no caminho, nossa, mas por que morreu? O que aconteceu? O que houve? Então, a gente vai recuperando, né, qual foi a última vez que eu falei, como que foi, a gente vai lembrando todos esses dados, né? Aqui, eu queria, assim, como identificar e respeitar o luto? Em primeiro lugar, a gente tem que acolher o enlutado. Como? Ah, mas eu não vou lá porque eu não tenho o que falar. Eu não vou lá porque eu não sei o que vai acontecer. Não, vai sim, vai e fica perto. Não precisa falar nessa hora, mas só o fato de você estar com a mão, de você estar perto e dando um abraço. Às vezes é até melhor ficar calado, mas vai, fica presente. Ai, mas eu não aguento ver o morto. Não precisa ir lá ver o morto, nem nada. Fica com os enlutados. Isso, às vezes, é o mais importante que a gente precisa. Tentar ver o que aconteceu e o que está acontecendo na hora que ele comunica e como você está. Porque tem gente que fica tão mal nessa hora que aí eu também aconselho a pessoa a não ir. Porque se ela vai dar mais trabalho ainda, né, para a família ou para quem está lá. Então, se você vê que dá para você dar uma força, você estar presente mesmo, vai. Se não, é melhor você encaminhar para mais alguém e você fica em algum outro lugar, né? Inúmeras vezes, nós mesmos não temos condições de fazer algo, especialmente quando a gente recebe a notícia. E também o nosso grau de proximidade com o morto, né? Às vezes, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque, recentemente, eu fui também num velório e me impressionou muito uma pessoa que chorava, né? Então, cheguei perto, né? Nossa, o que você era, né? Não, era aquele parente do parente do parente. Eu falei, espera um pouquinho, é muito parente do parente do parente. Acho que ela está chorando por alguma outra coisa. Lógico que eu não falei, né? Mas eu percebi que era um choro que não era por aquela pessoa que estava lá, porque era algo muito distante e não tinha nenhum tipo de proximidade, né? É um choque, ainda que estamos acompanhando, né, o desenrolar da situação diante de uma doença ou de uma idade avançada. Por pior que seja, bom, olha, eu acho que ele tem horas, ele tem dias e tudo, mas na hora que finaliza, acabou. É um sufoco nessa situação, né, para quem fica. Deixe que a pessoa passe e viva o luto. Não lhe dê remédio de imediato para ela não sofrer. Vocês já devem ter visto várias situações, assim, aí dá um remédio, dá isso, dá. Espera um pouquinho, é a mãe, é o pai, tem que chorar, tem que sofrer, deixa ela ultrapassar isso daí. Não, porque ela não pode. Por que ela não pode chorar? Porque, não, deixa ela vivenciar esse luto. É até importante que ela vivencie o luto naquela hora, o choro, o desespero, água com açúcar, tudo bem, né? Do que não paralisar a pessoa e pronto. Não é assim que a pessoa vai ultrapassar o luto. Sabe? Então, às vezes, é dar condições de ela viver o choro da mãe, do pai, do irmão, do acidente, enfim, essas situações, até para ela recuperar lá na frente. Puxa, eu pude viver, eu estava em sã consciência quando as coisas aconteceram. Fases do luto, o topor. O indivíduo recentemente enlutado, ele sente-se descrente, em choque, atordoado, desamparado, trata-se da dificuldade de aceitar a perda. Aqui são as características normais. Então, nossa, mas ele não está nem sabendo onde que vai enterrar. É normal, ele não está sabendo. Não, mas será que vai lá? Ele nem respondeu, mas é isso mesmo. Espera passar um pouco esse topor. Depois a pessoa vai falar, não, olha, acho que tem isso, a papelada está. Não, eu não tenho nada, eu vou chamar não sei quem, onde que a gente vai enterrar. Então, esse topor faz parte desse início, né? A negação apresenta-se como um mecanismo de defesa frente a uma situação muito dolorosa. Então, a pessoa fica, os enlutados, né? Mas não pode ser, será que não dá para fazer alguma coisa? Recentemente, também tive uma colega que ela
faleceu, e foi muito interessante, porque horas antes ela tinha falado com uma outra colega nossa. Quando essa colega recebeu o choque, olha, a fulana faleceu, foi uma reação tão instintiva que ela ligou para o celular. Fulana, fulana. Depois ela falou, ai, Cida, que horror. Eu queria que ela me respondesse no celular, olha como eu estava. Então, são reações, às vezes, de negação mesmo, que a pessoa fica paralisada, né? Anseios, crises intensas de choro, de dor profunda, deixa chorar, é importante, sabe? A perda ela pode gerar um grande anseio de reencontrar a pessoa morta. A impossibilidade desse reencontro, cada dia vai ficando mais real. Produz uma sensação de segurar os pertences da pessoa para poder tornar viva a sua lembrança. Aqui vocês já devem ter visto aqueles casos, né, que você vai visitar uma família. Você quer ver o quarto do meu filho, que morreu há 12, 15 anos atrás? Aí abre o quarto assim, você fala, Quer dizer, não precisa isso, né? Quer dizer, é uma situação que você prolonga o luto, né? Elas estavam falando de prolongar a morte, a vida, né? Mas aqui você prolonga desnecessariamente o luto. Guardar uma lembrança, guardar alguma coisa que queria, que teve algo, você e a pessoa, ótimo. Mas guardar aquele quarto, aqui ele sentava, o pó, aqui no... Nada. Vamos limpar o quanto antes esse quarto do filho, do avô, de todo mundo, sabe? É limpar mesmo, né? Outra, culpa, né? Em muitos casos, esse sentimento ele é muito presente, né? Lembranças do que poderia ter feito, poderia ter sido diferente. Puxa, ele me pediu uma coisa, eu não fiz. Para. Fala, eu não fiz, deveria fazer, não deu tempo, acabou. Então, aí a gente tem que finalizar exatamente essas situações, porque, senão, a culpa ela não para, ela vai até dizer chega. Raiva e desespero, hostilidade, falta de prazer. O enlutado se volta contra as pessoas próximas. Então, é assim, nossa, depois que perdeu aquilo, olha como ele me trata. Olha, ele está te tratando, é uma forma, é uma reação que não dá para ele bater em Deus ou em algum outro lugar. Então, é você que está mais próximo, é você que ele vai descarregar toda a raiva que ele estaria sentindo, né? Deus, familiares, enfim. A pessoa pode, né? Aqui a vírgula saiu. Temporariamente se afastar dos demais. Não querer contato algum até digerir a dor. Ele não me ligou, ele não está, puxa, quanto tempo, depois que aconteceu aquele problema, a coisa ficou por aí. Lógico, a pessoa tem que concatenar várias ideias que, nesses momentos, ela não está conseguindo falar com o outro. Por mais amigas que são, ou que... não dá, a pessoa precisa digerir, precisa entender o que aconteceu. Tem até que começar a vivenciar essa separação. Poxa, eu era sócia, então isto não dá, essa situação não dá. Então, são vários aspectos, né? Aqui eu coloco também a questão de, às vezes, raiva e desespero, especialmente quando a pessoa ela teve algum problema com a pessoa que morreu. Então, ou dívidas e situações que não foram muito resolvidas. Então, aqui o luto é um pouco pior, porque não vai ser resolvido mais. E a pessoa, o enlutado que ficou, tem que resolver sozinho, né? Dívidas, enfim, isso às vezes é um drama que, no fim, a pessoa fica com uma raiva de quem morreu, que não é brincadeira, né? Aí precisa fazer terapia, né? Perigo. Em alguns casos, é necessário um acompanhamento próximo da pessoa enlutada, porque pode fazer algo contra si mesma. Aqui, às vezes, a pessoa ela fica tão desorientada, ela fica tão atrapalhada, que ela pode, na realidade, se agredir. Então, isso a gente tem que estar presente e vendo um pouco o que os familiares estão percebendo da pessoa, e aí ajudar vamos dizer, um médico, aí entraria com remédio, aí tem que ter mesmo uma pessoa mais próxima, né? Pode ser até várias, né, pessoas.
O tempo do luto. O tempo de superação do luto, ele varia de acordo com cada pessoa e com a proximidade de quem faleceu. Em geral, uma pessoa muito próxima leva-se mais ou menos 1 ano, até passarem, vamos dizer, o aniversário da pessoa, o aniversário que a gente tinha algum elo, alguma situação, festas de, por exemplo, Natal, Ano Novo. Depois que ultrapassa isso, aí o luto vai se estabelecendo como algo mais distante, né, da pessoa. Aqui eu queria lembrar um pouquinho, né, aliás, todo mundo deve lembrar, né, a Ana Paula de Oliveira, né, a filha do Nardoni. O que aconteceu? Várias reportagens que tiveram com ela, o que houve? Né? Na hora que ela estava começando a elaborar o luto, chegava um repórter. E aí, como é que foi? O que aconteceu? A senhora acha que foi mesmo o seu ex-marido e não sei o quê. Então, ela revivia aquilo e não sei o quê. Tinha horas que ela não queria mais falar com os repórteres, tinha horas... Aí tinha que começar a reconhecer. Vamos fazer, então, o apartamento. Então, este luto foi um dos lutos muito prolongados. Em geral, esses de mídia, eles são prolongados, porque a pessoa, na medida em que começa a retomar a vida, tem que ou prestar depoimento, ou vem repórter. Então, isso cansa muito a pessoa. Chega uma hora que a pessoa prefere fugir até das coisas. Ela está fugindo do luto? Não, ela está fugindo dos impertinentes. Então, a gente também tem que perceber nessa hora, né? O sofrimento ele começa a diminuir e torna-se menos intenso porque a pessoa recomeça a viver a própria vida. Conforme o sofrimento vai diminuindo, a pessoa, em geral, volta para o trabalho, volta a fazer várias atividades. Então, aí já é hora de a gente dar um abraço e vamos marcar alguma coisa, quer vir em casa. Aí você vai, aos poucos, retomando a pessoa, né? Eu lembro uma questão que surgiu... essa pessoa ela perdeu o filho exatamente no dia do aniversário dela. E foi assim, algo tão intenso que no dia seguinte, você quer alguma coisa? Tá. Que no ano seguinte, ninguém ligou para ela no dia do aniversário. E ela se queixou, foi uma coisa interessante. Ela falou assim para mim: parece que eu também morri com meu filho. E aquilo, eu também fiquei assim, porque eu também não tinha ligado, né? Porque a gente fala, bom, o que vai falar? Mas é que ela ainda estava viva, né? Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, né? E falar, bom, ela merecia pelo menos um abraço, alguma coisa, né? O natural, os tipos de luto, né? Um processo natural após a perda significativa. Esse processo de luto natural é o chorar, é o ficar, vamos dizer, desesperado por um tempo, não querer conversar, nada, e daí a pouco retoma na vida. Complexo. Às vezes, o enlutado se fixa em algumas partes do processo e não consegue elaborar, ou seja, ultrapassar e avançar para outra etapa do luto. Aqui é o seguinte, né? Então, a pessoa ela começa a pensar em determinadas coisas a pessoa que morreu e ela não larga daquilo. Porque se ele estivesse aqui, ele faria isso, e ele poderia me acompanhar, e seria interessante isso. Então, você percebe que é um prolongamento do luto muito inadequado. Bom, como é que a gente vai falar? Chega, calma, não aguento mais. Não, não. Vamos mudando um pouquinho essa retórica da pessoa, né? Porque a gente percebe que a pessoa também precisa de um apoio, né, nesse momento. Confiar em que a pessoa vai ressuscitar a qualquer momento. Eu tive uma paciente que ela ficou tão mal, mas tão mal, que ela achava que a pessoa que havia morrido, em algum momento, ela ia ressuscitar. E foi, olha, um luto, assim, foi um dos lutos mais prolongados que eu tive que trabalhar, porque ela não conseguia perceber que aquilo lá não iria resolver, que não teria como existir uma ressuscitação, sabe? Mas pensava em milagre, mas na realidade ela estava muito fora da realidade, né? Então, eu precisei trabalhar muito a realidade dela para depois ela encarar que era nada, né?
chamamos de um processo interminável de luto, com complicações físicas, emocionais e sociais. Eu recebi também, falando essa questão de aborto, que uma pessoa ela havia feito um aborto e ela veio falar comigo depois de 17 anos que ela havia prolongado, feito o aborto, né? Então, conversando com ela, tinha algumas coisas que não tinham muitas justificativas. Eu não conseguia encontrar exatamente um problema nela, né? Até que um dia ela me relatou alguma coisa, assim, muito suavemente do aborto, né? Bom, o que ela chorou na sessão, do início ao fim. Quer dizer, é algo que não dá para ser ultrapassado, você tem que ser vivido. E, nessa hora, você tem que perceber que, assim, você não pensou, foi rápido, aconteceu e tudo. Bom, vamos tentar perdoar, mas você tem que viver o luto, não dá para deixar passar. Né? Não foi uma coisa, uma bolsa que você perdeu, foi um ser e que você ainda provocou isso. Né? Aí, depois de 17 anos, olha como a coisa é forte, né? A questão do aborto, aí a gente trabalhou e foi indo. O que eu digo que a gente trabalhou foi o seguinte, ela pôde depois perceber o erro e aí ela trabalhar o erro e foi embora, né? Por aí afora. Outras coisas. Internalização. Né? O indivíduo falecido passa a ser internalizado dentro do mundo da pessoa enlutada. Ou seja, então, aquela pessoa, puxa, se ele tivesse aqui, ele ainda gostaria de fazer isso, aquilo, né? Ah, mas tudo bem, eu vou continuar tomando meus chopes, eu vou lá. Então, lembranças aparecem, mas não tem aquela pertinência real de que, ai, se ele tivesse aqui o copo, põe o copo aqui, o meu copo. Isso já é extremamente patológico. É você com o teu copo e os outros vivos que estão ao redor com o copo, né? Ponto, nada mais. Vínculos. O enlutado passa a procurar apoio e compreensão das pessoas amigas, familiares, retoma os vínculos antigos e também procura construir novos. Então, aqui a gente percebe que a pessoa ela ultrapassa a questão do luto quando ela volta a se ligar nos amigos e volta também a procurar pessoas novas, volta a trabalhar de uma maneira muito, vamos dizer, mais, enfim, presente no trabalho, porque às vezes são aquelas reuniões que a pessoa fica. E aí, você viu? Hã? Como? Não, mas então, nós estamos falando. Como é que é mesmo? Você pode repetir? Então, você vê que às vezes você fala, melhor, deixa, no final da reunião, você explica o que aconteceu e vê qual que é a ideia dela, porque ela ainda está voando, né? Recaídas, quando se aproximam datas significativas que lembram o falecido. Então, em geral, essas recaídas, elas acontecem. Não são muito fortes e também podem não ser tão frequentes. Tá? Então, aí você percebe que a pessoa foi ultrapassando o luto. Né? Outra. Aqui vínculos, passa, já falei, recaída, superação. É necessário ter ajuda por parte das pessoas mais próximas, né? E continuar a ligar, aniversário, como aquilo lá que eu já falei. Né? Outra. Queria comentar com vocês um tipo de luto antecipatório. Né? Após o diagnóstico de uma doença grave, o paciente passa a viver no medo do que vai ocorrer e quando vai ocorrer e como vai ocorrer. Então, a gente chama de luto antecipatório, no caso daquelas doenças que as colegas estavam colocando. Né? Então, aí, será que eu vou morrer? Será que vai dar? Esse remédio deu certo? Isso, não sei o quê, tudo. Sempre é importante a gente ter esperança e dar esperança para ele e, realmente, para os familiares. A gente não sabe exatamente, né? Quando que vai ser a hora e como, a não ser elas quando veem que aí acabou mesmo. Né? É uma situação de adaptação vivenciada tanto pelo paciente como pelos familiares. Né? Eu não sei se vocês lembram, saiu muitos anos atrás, quando o Ronald Reagan ele percebeu que ele estava, e os médicos confirmaram, com a doença de Alzheimer. Né? Então, ele escreveu uma carta para a mulher, muito bonita, assim, de a gente até se emocionar muito, né? Que ele já pedia desculpas por todo o trabalho que ele iria dar para ela.
bonito, né? Da questão das fraldas, de repetir sempre as mesmas coisas, de pedir para ela coisas que ele já tinha na mão, né? Então, foi uma carta bonita que ele fez, até um dado, vamos dizer assim, antecipatório, e deixou para a mulher, mas que saiu nos jornais, né? Luto traumático, né? É o confronto com a morte que se deu de forma violenta. Esses eventos são permeados de terror, desamparo, desespero e são mais difíceis de serem superados. Então, às vezes, para a pessoa, um infarto fulminante é ótimo, mas para os familiares e quem está próximo, mas como caiu na rua, que aconteceu, não tinha jeito. Então, esses daqui, realmente, o luto ele é muito mais prolongado para a família e também para as pessoas que estão próximas, né? Aqui eu queria fazer só um adendo, por exemplo, um luto traumático que a gente coloca também é o suicídio, né? Então, o suicídio, para vocês terem ideia, ele afeta 10 pessoas ao redor, muito próximas, e 18 pessoas num círculo maior. Então, às vezes, você precisa lidar com algo muito intenso, porque são várias pessoas que estão, às vezes, te ligando, o que, que eu faço, como que é, por que, que ele fez isso, deixou carta e não deixou. Então, são dados assim muito intensos que, às vezes, a gente carrega muita... vamos dizer, carga, porque não é só um ou outro, são muitas pessoas que ficam com a questão do choque, né? O traumático, né, já falei também. A vivência do ocorrido vem inúmeras vezes à cabeça do enlutado, e sempre acompanhado do sentimento de terror e de desespero. Vocês devem lembrar, no final do ano passado, né, o jogador Neto, da Chapecoense, ele não queria vir de avião ao Brasil depois que ele foi liberado, vamos dizer, pelo hospital, que ele já tinha melhorado. Perfeitamente compreensível. Ele perdeu quase todos os amigos e ainda teria que tomar de novo o avião para vir para cá, quer dizer, não era fácil. E foi bom, porque aí eles entenderam, conseguiram trabalhar, que ele ainda estava, vamos dizer, totalmente traumatizado com o luto dos colegas. Como é que ele ia entrar no avião? Né? Então, foi algo muito intenso, até que conseguiram fazer uma leve sedação para ele, e veio um médico e um enfermeiro também, sabe, para ele realmente conseguir ultrapassar aquele trauma, né? Porque foi algo muito intenso mesmo, né? Lutos mundiais. Coletivo, em geral, é desencadeada por uma catástrofe natural, fenômenos da natureza ou provocada por grupos terroristas. Isso daqui choca realmente os que estão próximos e os que estão longe também, porque você fica assim meio desesperado. Nossa, o que acontece? De onde? Por onde vai, né? Esse luto é vivenciado por todas as nações, etnias, crenças e raças. Então, é algo que pega todo mundo. Você vai conversar com um, com o outro, você sente que todo mundo... Nossa, mas como aconteceu, né? As Torres Gêmeas, vai passar... 11/9, né, 2001, quer dizer, todos os anos, nesse dia, são acesos 2 fachos de luz azuis para lembrar as vítimas, né? E tem outras situações também, né? Atentados em vários países, metrôs, ruas e parques, né? Uma das situações, inclusive para quem foi vamos dizer aí, em Nova York, quando você chega perto, né, das torres, a coisa mais interessante é isso: o pessoal para de falar. As pessoas se aproximam, pode estar aquele... começa a ficar quieto. E é interessante, né? Cada um fica voltado para si, né? Lembrando, rezando, fazendo alguma situação. Então, é um luto que ainda hoje mexe, né? Acompanha um profundo sentimento de angústia que abala a forma do nosso viver. Expõe a sociedade, aqui que é o principal, a sua vulnerabilidade. O mundo se torna um lugar imprevisível. É por isso que balança muito a gente, porque, né, a gente sabe, daqui a pouco a gente chega, pega o carro, vamos para lá, mas, de repente, diante de alguma coisa assim, eu não sei o que vai ser amanhã, e onde, e como. Então, isso
choca esses dados mundiais, né? O luto adiado, né, ausência das reações normais que seriam necessárias frente ao ocorrido. O choro, o impacto do atordoamento, há pessoas que vão se expressar, ou vão expressar esses sentimentos muito tempo depois. Isso daqui é ruim. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela vivencia o luto com a família, com os amigos, é algo intenso, sofrido, mas ela está junto. Quando esta situação ela cai a ficha, como a gente pensa, muito tempo lá na frente, ela vivencia sozinho. Então, é um luto muito pior, muito intenso, porque as pessoas não entendem por que, de repente, a pessoa chora, porque você já vivenciou, a outra já vivenciou, mas ela ainda está recuperando aquele luto, né? Pode causar, né, distúrbios emocionais sérios após um longo tempo do acontecimento. Exemplo, um homem não chora, agora não é hora de chorar, tem que providenciar as coisas. Esses dados acontecem muito na hora, né? A pessoa vai providenciar, mas deixa dar um tempo para ela providenciar. Não que na hora, não precisa fazer rápido, precisa ser porque ele endurece, ele não sei o quê, tudo. Então, a pessoa fica toda atordoada. Quando ela vai, depois de um mês, se dá conta, é um luto muito intenso, né? O inibido, né? O enlutado não demonstra sinais de sofrimento e de perda. Você já deve ter percebido, né? Vocês chegam e a pessoa, como é que vai? Obrigada, viu, você ter vindo. Você acha meio estranho, né? Puxa, mas foi a mulher dele que morreu, né? E ele se dava bem, a gente tem que sempre perceber isso, né? Se dava e está tudo tão bem que é algo meio estranho, né? Então, retomam rapidamente as atividades. Você fala, puxa, o que estaria acontecendo, né? Ou então se acumula de mais atividades ainda, né? Então, no íntimo, a gente percebe que a pessoa ela está escapando de vivenciar a questão do luto, né? Já era esperado, não tinha mais nada a fazer, nem ser feito, assim, e não é bem isso. Por mais que não tinha o que ser feito, como as colegas também falaram, sentimento é sentimento. Na hora do desfecho, a dor, a angústia, sofre-se, é algo muito intenso, né? Eu lembro também uma questão, só para não ficar só no luto, mas no bebê também, né? Uma mãe, ela voltou muito rapidamente a trabalhar após ter tido um filho. Foi uma coisa muito forte, que em 15, 20 dias, estava tudo bem, ela caiu numa depressão, que nem os médicos, nem a ginecologista não conseguiram perceber que estava muito fora, estava muito inadequada. 15, 20 dias, para quem teve um bebê, voltar a trabalhar tão bem, não dava. E, realmente, ela teve depressão pós-parto, né? A superação do luto, há diversas formas das pessoas superarem o luto, mas, de uma maneira geral, ocorre assim. Quando o enlutado passa a se inserir de algum modo nas atividades que fazia anteriormente, trabalho, família, passa a dar conta das coisas que a pessoa foi embora, né? Atestado de óbito, seguros, bancos, dívidas. Aqui tem muitas brigas. Uma minha gerente de banco já falou que precisaram até um dia fechar o banco das brigas que tiveram ali e da situação complicada, né? Então, a gente vê que a situação já vinha vindo complicada e estourou no banco, né? Não é uma coisa tão simples, né? Tem que dar conta das roupas, né? Outras coisas que aparecem, né? E a capacidade de suportar perdas, ela aumenta e a pessoa torna-se mais amadurecida. Então, o luto é importante para isso. Vamos dizer assim, é uma fase da vida que a gente não tem que pular, porque a gente consegue ultrapassar e a gente fica mais forte, tá? Lutos de separação, né, de coisas que não deram certo também, né? Separação de casais, de amigos, aposentadorias, brigas familiares e negócios. Aqui eu chamaria, seriam microlutos, né? As coisas ainda estão por aí, mas há uma frustração que a pessoa também tem que vivenciar, né? O luto negado é o não reconhecido, a questão do aborto, né? Quer dizer, quando a sociedade não reconhece como tal a perda,
não há esse sentimento de pesar, e não há como trabalhar o sentimento de perda. Aqui é a pior coisa que pode acontecer. É um bolo de células que você eliminou, então não tem problema nenhum, isso daí vai passar. Essa situação, ela, olha, não tinha, acho que 15, 20 dias, não tem problema, um mês e meio, era uma vida. É uma vida. Então, enquanto a gente não falar para a pessoa que é uma vida, para ela perceber o que estava acontecendo e superar isto, a pessoa não sai do luto. Aqui que tem grandes problemas, né? Então, a perda pode ser vista como irrelevante ou com pequenos fatores insignificantes. Aqui está a dificuldade. Foram células como outra qualquer. E não é bem isso, é uma vida. O esclarecimento do aborto, conversar com profissionais de todas as áreas, médicos, dentistas, psicólogos, né, assistentes sociais, advogados, fonos, fisioterapeutas. Né, o descartar de uma vida não é simplesmente deixá-lo no passado. O emocional, ele não permite que a pessoa não viva o luto. Então, isto vai se prolongar até dizer chega, até a pessoa vivenciar o luto. Então, quanto antes for resolvido, melhor, né? É um fantasma que acompanha a pessoa durante toda a vida. Né? Referências e obrigada. Tá.